Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor esteja em cada um de vocês. Meu nome é Paulo, faço parte do grupo de oração Som da minha comunidade, Nossa de Guadalupe, Santo Antônio Jesus. Também que hoje para refletirmos o Evangelho de João 20, de 1 a 9. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi ao encontro de Simão Pedro e o outro discípulo. Aquele que Jesus amava, ele disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e os outros discípulos e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhou para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás e entrou no túmulo. Viu a faixa de linho e deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus e não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele deveria ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, a palavra de hoje de João 20, de 1 a 9, é que Jesus vem se manifestar a sua glória, vem manifestar a sua glória com a sua ressurreição. Ele já tinha dito para os discípulos, para aqueles que o seguiam, para os apóstolos, dizendo para eles a forma como iria morrer, que ele iria sofrer muito e iria morrer. Mas os discípulos ainda não tinham compreendido tudo aquilo, como de fato quando aconteceu o fato, da morte de Jesus, muitos ficaram desesperados, fugiram. Pedro fugiu, os outros mais fugiram. Pedro que disse para Jesus que não iria acontecer nada, que ele não deixaria acontecer nada com Jesus. Jesus ainda disse a ele: você vai me negar. E como de fato ele negou as 3 vezes. E Judas, que foi o traidor, acabou se matando, não teve coragem de pedir perdão a Jesus, de se redimir, como o próprio Pedro fez, que pediu clemência a Jesus. Pediu clemência na forma de dizer que ele não chegou a pedir clemência, a passagem não fala que ele pediu clemência, mas apenas diz que ele, na humildade do coração dele, Jesus perguntando se ele o amava, Jesus pergunta de maneira bem incisiva, e ele disse: eu te amo. E aquelas 3 perguntas o deixa triste, mas também justificado, né? Porque ele declara realmente que ama a Cristo. E aqui vocês veem nessa passagem que as mulheres indo de madrugada, vejam só, era uma pedra pesada, elas estavam com dúvida como é que iriam fazer para rolar a pedra, para tirar, para ir até o corpo de Jesus para o embalsamar. Porque Jesus foi morto nessa sexta-feira e estava na véspera da Páscoa dos judeus, né? Então eles não poderiam deixar nenhum corpo pendido lá na cruz, porque eles tinham que comer a Páscoa. E pegaram Jesus de maneira atropelada e jogaram dentro de uma tumba que estava ali próxima, que foi doada por José de Arimateia, nós Nicodemos, que providenciaram tudo isso, mas elas não tinham feito a limpeza do corpo como é de costume que eles fizessem. Jesus estava todo estragado, estava todo cheio de hematomas, todo ferido, então com certeza que deveria estar bem estragado, né? E eles queriam fazer o processo que que os judeus fazem com os corpos, limpar. A palavra fala que elas pegaram uma quantidade enorme de bálsamo
para envolver o corpo de Jesus. Então, o que nós percebemos aqui, meu irmão, que as mulheres foram aquelas que, além de se colocar sempre próximo a Jesus, delas sempre estarem de longe, dando aquele suporte, elas também estavam ao longe, também vendo tudo o que aconteceu com Jesus. Porque como elas eram mulheres, não podiam se aproximar. Na palavra fala que Maria estava aos pés, mas porque eram próximas, né? Então, com certeza que os soldados deixaram que João e Maria, as duas Marias, que eram irmãs, estarem aos pés, que eram como se fossem, é, como se fossem, não, eram os parentes mais próximos de Jesus naquele momento. Então, esses que estavam perto da cruz. Mas a gente percebe que Jesus quis que essas mulheres estivessem próximas dele, que essas mulheres também fossem lá limpar o corpo. Os homens fugiram, mas as mulheres foram lá limpar o corpo. As mulheres foram as primeiras que viram, as mulheres foram as primeiras que chegaram e deram a notícia. Então, meus queridos irmãos, que ninguém venha dizer que as pessoas, fulano e beltrano, não têm valor, porque todos têm o seu valor. E que gesto bonito dessas mulheres, né? Sair de suas casas de madrugada para ir limpar um corpo. O amor que ela tinha para com Jesus. E esse mesmo amor ele demonstrou por cada um de nós, quando entregou a vida deles por nós numa cruz. Que Deus possa estar com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.